Graça e paz! Eu sou Josemar Nunes e nós estamos aqui iniciando mais um momento daqueles falando entre nós. E estamos aqui finalizando a série Mateus, a série Evangelho de Mateus, onde tivemos aqui convidados ilustres, amigos queridos, pastores, líderes, compartilhando comigo e com vocês o Evangelho de Mateus. Trazendo aqui de forma simples, de forma objetiva, a compreensão daquilo que o Evangelho de Mateus nos revela através do Senhor Jesus. Que coisa incrível, foi incrível, para mim foi top. E hoje nós queremos ser gratos por cada pessoa que passou aqui. Graça e paz, eu venho aqui deixar um testemunho sobre uma série de mensagens que o Josemar tá fazendo lá no Falando Entre Nós, que fala sobre Mateus. Ele me convidou para falar sobre Mateus 2 na época, eu me lembro há um ano atrás, que foi benção. Uma coisa que ele me falou naquela época eu levo para mim até hoje. Quando for ler, leia a palavra com paixão, com amor. Assim o Espírito Santo ele se manifesta e você vê nas entrelinhas. Cada vez mais vai edificando a sua vida. Então se você puder, vai lá e dá uma conferida, porque tá benção, velho. Tá benção demais. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Josemar pela oportunidade. E, meu irmão, Deus te ama, meu irmão. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Então, nós vamos ter a oportunidade de, posteriormente, começar aqui. Foram 2 semanas de muitas atividades em que a gente ficou tentando cumprir essa trajetória, mas só hoje possível. Então estamos aqui cheios de animação, já está tudo preparado, a participação daquele nosso amigo, líder seminarista de uma igreja tão querida, tão amada, que vai estar trazendo para a gente a sua ilustração, a sua visão, a sua reflexão sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 28, e assim nós finalizamos. Mas antes disso, nós queremos aqui falar sobre o Congresso de Jovens, que também logo vai estar acontecendo aí na Igreja Batista do Bongi. Se você não sabe, segue lá as redes sociais da Igreja Batista do Bongi. Vai ter um Congresso de Juventude lá que vai ser topado. E aqui vai aparecer arte para vocês, ó. Então não perde. Entre em contato lá no Instagram da Igreja Batista do Bongi, fala com o líder de lá e se informa sobre tudo o que vai acontecer. Não fica de fora, hein? E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ver aqui Mateus trazendo sobre a ressurreição de Jesus. Nos seus primeiros capítulos, nós vamos ver as autoridades tentando subornar os soldados para eles enganarem, sobre o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Nós vamos ver Jesus aparecendo às mulheres, às Marias, e nós vamos ver Jesus falando sobre a grande comissão, sobre aquela grande missão, minha, sua e de toda a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, fica ligado, porque tem coisa boa vindo por aí. É palavra de Deus, porque aqui no Falando Entre Nós, nós falamos entre nós através da palavra de Deus. Louvor, diversão, palavra de Deus, aprendizagem e compartilhar. Esse é o nosso maior intuito aqui, crescer juntos. Essa é a maior beleza do Evangelho. É quando a igreja cresce junta, unida, em comunhão e sadia. A noiva precisa estar sadia, pronta, linda, adornada para se encontrar com o seu noivo. E não existe outra forma da noiva estar ataviada, estar pronta, senão através da sua santa palavra, da palavra do Deus vivo e verdadeiro. É ela quem prepara a noiva para esse grande encontro, para o dia das bodas que irá acontecer. Logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas só irão se encontrar com o noivo aquela noiva que tem a sua candeia com óleo, a candeia acesa. Então, irmão, vigia, busca o Senhor enquanto se pode achar, leia a sua palavra, pratique o máximo que você puder, em nome de Jesus. E nós vamos
ter a possibilidade, a preparação necessária, a motivação para continuar e termos aquele encontro marcante com o Senhor nas nuvens. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos ressuscitarem no corpo glorioso com Ele também. Em nome de Jesus. Amém? E sem mais delongas, nós vamos estar aqui chamando ele, meu querido irmão, meu amigo, um brother incrível, ele que é líder, ele que é seminarista, ele que é um homem de Deus, que se preocupa com o próximo, que ama tanto as pessoas e faz um trabalho excelente na Igreja Batista do Bongi. Quem vai estar trazendo o capítulo 28 de Mateus para vocês é o nosso amigo Rafael Leonardo. Rafael Leonardo, alegria ter você como parceiro aqui no FEM. Então, queridão, dá lugar, varão, é tua! Paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Senhor, ou jovem Senhor, Rafael Leonardo, né? Faço parte da Igreja Batista do Bongi e fui convidado pelo irmão Josemar, homem de Deus, para estarmos aqui meditando um pouco sobre o texto de Mateus 28, né? Que faz parte do último capítulo do livro, né? E antes de começar a falar um pouco sobre o livro de Mateus, eu gostaria de desejar a vocês uma ótima semana, né? Na presença do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus venha inundar o seu ser, que as suas parentelas, as suas futuras gerações, né, possam viver as bênçãos e as promessas do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Não é isso? Então, eu gostaria de trazer algumas informações básicas sobre a questão do livro de Mateus, né? Mateus, por exemplo, ele faz parte de um bloco de livros chamado como sinóticos, conhecido como sinóticos. O que quer dizer sinóticos? São visões, né, de pessoas diferentes sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, os seus prodígios, milagres, né, sua multiplicação de pães, a questão o anúncio das boas novas, sobre a questão das libertações dos cativos e também as suas promessas, as suas boas novas sobre toda a humanidade. É isso? Então são conhecidos como sinóticos porque são tipo, Mateus traz uma visão, Marcos traz outra visão, né, sobre o relato bíblico, e Lucas traz outra visão. E também a nível de conhecimento, o livro de Mateus ele foi escrito na língua judeia, né? Na verdade judia, me perdoe. Judia, que diz respeito sobre a questão de um traço específico da linguagem no livro. Por exemplo, a gente verifica que no livro de Mateus a gente tem um modo de falar, né? Um modo de ler, um modo de se expressar diferente do de Marcos e do de Lucas, né? Onde o de Marcos foi escrito para os gentios, né? Para nós, né, que fomos alcançados, e Lucas para o Teófilo, provavelmente um estudioso da época, não é isso? Então, existem 3 divisões dentro desse livro, né, que estaremos aqui detalhando, né? Podemos estar meditando um pouco no que as escrituras sagradas, né? E uma coisa que eu não nego é sobre a análise dos versículos dentro do capítulo. Eu acho importante a gente estar aqui nessa singela reflexão sobre o capítulo 28 de Mateus e não ficarmos engessados só no ponto de vista da pessoa que está trazendo, mas sim dentro do relato bíblico a gente poder estar dialogando e refletindo sobre o que o Senhor Jesus Cristo quer falar aos nossos corações. Eu acredito de vital importância para o nosso crescimento espiritual estar sempre analisando as escrituras sagradas. Ok? Então, como eu disse, são divididos em 3 partes esse capítulo, e a primeira parte diz o seguinte, que é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, só vou dar uma pincelada sobre o que diz, mas estarei lendo com vocês a questão do capítulo todo, tá bem? Que diz assim, se eu pudesse resumir a questão da primeira parte, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte, que é a aparição do anjo às 2 Marias, Maria Madalena e uma outra Maria, né? Onde ele tem começa a perguntar a ela
porque ela procura aquele que ressuscitou, né? Se o Senhor anunciou que ele ressuscitaria, não é isso? E ele pede para que ela vão depressa avisar os discípulos, né, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas no caminho o Senhor Jesus Cristo a encontra e fala as seguintes instruções para que os 11 discípulos possam encontrá-lo na Galileia, ok? Mas eu estarei nesse momento lendo o versículo do 1 até o 10, tá bom? Vamos. Eu estou utilizando a nova versão internacional, que eu acho legal para a compreensão da gente, tá bom? Nada contra as demais desculpa, as demais linguagens, nem a Almeida, nem tampouco a nova linguagem atual, não, nem tampouco a Kings. É só uma questão de opção, tá bom? Nada contra, continue lendo a Bíblia de acordo com a linguagem que seja melhor para vocês, tá bom? É só a nível de esclarecimento e nada de especial, só questão de um pouco de uma riqueza para que vocês possam acrescentar na reflexão de vocês, tá bom? Diz assim, versículo 1: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse à mulher: Não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, anunciá-lo. Saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus a encontrou e disse: Salve! Ela se aproximou dele, abraçando-lhe os pés e adorando. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer a seus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. A gente verifica que existe um diálogo, uma anunciação do anjo, né? Para que elas possam dizer aos discípulos que o Senhor ressuscitou. E a aparência do Senhor Jesus Cristo, dando as instruções para que os discípulos possam o encontrar na Galiléia, né? Então esse daí é o primeiro, a ressurreição é a primeira parte. A segunda é o relato dos guardas, né? Que eles saíram amedrontados e foram avisar aos seus superiores, né? Os sacerdotes, né, na verdade, o que tinha acontecido. E o que foi que eles fizeram? Eles subornaram os guardas para que eles contassem uma mentira para ludibriar a verdade existente na ressurreição de Jesus Cristo. E do versículo 11 ao 15 a gente vai ver esse relato, tá bom? Vamos lá. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os soldados, deram grandes somas de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos você de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus. Então a gente verifica que os chefes dos sacerdotes ofereceram uma quantia para que eles pudessem dizer que o sepulcro, o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. E essa história se divulgou naquela região, não é isso? E agora a gente vai à grande comissão, né? Diz assim: os 12 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara.
Enquanto o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse-lhe: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam de ti discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando e obedecendo a tudo que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Finaliza no versículo 20. Então, a gente verifica que o Senhor, ele deu uma missão aos discípulos, né? Ele disse que toda a autoridade foi dada a ele. E ele nos fala para os discípulos, e está falando nos nossos corações que devemos anunciar o Evangelho, as boas novas, a todos os seres viventes, né? Todo o ser humano, todos os nossos semelhantes, para que eles possam ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito, e assim ser regenerados. Então foi um pouco do que eu tinha para trazer às nossas vidas. Desejo uma ótima semana e que a graça não lhe falte. Beijo e até a próxima. E agora eu queria agradecer a participação do Rafael Leonardo. Queria também agradecer a participação de todos aqueles que estiveram aqui comigo nessa série Mateus, que assistiram o vídeo, que comentaram, que compartilharam, que curtiram. Meu muito obrigado. E pode esperar que na semana que vem nós teremos aqui mais assuntos diversos. Vocês podem inclusive até sugerir temas para que nós possamos trazer aqui para vocês. E em breve teremos de volta aqui os convidados, né, participando comigo e ao vivo no canal do YouTube. Então se prepara aí que vai começar a ter novidades aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!